Olá, muito boa tarde para você de São Caetano do Sul. Hoje, segunda-feira, dia 14 de agosto, semana começando. E você fica sabendo agora o que é destaque no seu jornal de hoje. General Motors do Brasil completa mais de 90 anos de idade e de operações aqui em São Caetano. Luan Siqueira preparou uma reportagem especial com o principal homem da empresa para você conhecer. Fala Carlos, traz as informações do tempo para este começo de semana. E você também fica sabendo tudo sobre o trânsito e também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e também dos jogos locais aqui pelo nosso Azulão. Começa agora mais uma edição do seu SCS TV Meio-Dia. Boa tarde, você é muito bem-vindo ao seu SCS TV Meio-Dia. Eu sou Marcelo Evangelista e vou estar com você nos próximos minutos, deixando você muito bem atualizado aqui pela sua SCS TV. Vamos a uma reportagem especial agora em comemoração ao aniversário de uma das principais montadoras do Brasil, aqui em São Caetano do Sul. Luan Siqueira. Olá Marcelo, amigos ligados em mais um jornal SCS TV Meio-Dia. Ao meu lado, Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors aqui no Mercosul e está aqui na unidade de São Caetano. E estamos aqui em algo especial, né? No último sábado, dia 12 de agosto, a GM aqui de São Caetano do Sul completou 87 anos de existência. Muito bom, né, Marcos? Muito obrigado por receber a gente. Ora, uma honra. De fato, a General Motors se instalou no Brasil há 92 anos atrás, aqui pertinho em São Paulo, e logo depois se preparou e fez essa fantástica fábrica aqui em São Caetano e acabamos de comemorar 87 anos, uma fábrica extremamente eficiente, uma fábrica que produz 4 dos nossos principais produtos aí para o Brasil afora, no momento de liderança da Chevrolet, que nos enche de orgulho. E esta fábrica, que além da fábrica, é o nosso centro administrativo e o nosso centro de tecnologia para o Brasil e para o Mercosul. Pegando esse momento atual, fala pra gente como que está a situação da GM hoje, a questão de produção de carros, questão de funcionários, fala para o internauta ligado. Nós estamos há 22 meses, com muito orgulho, sendo líderes de mercado no Brasil. A nossa liderança anterior tem acontecido alguns anos antes, que para nós é a expressão numérica do que o consumidor está achando da nossa nova linha de produto. Nós renovamos a nossa linha de produto, recentemente ainda melhoramos muito mais a eficiência energética da nossa linha de produto e todos os produtos têm sido extremamente bem aceitos. Esta fábrica é uma das grandes fábricas que nós temos aqui no Brasil e daqui, todos os dias, somos 10.500 pessoas trabalhando para produzir esses veículos que o público tão bem tem aceitado e que aproveito em passando de agradecer muito o apoio que os clientes nos dão e os futuros clientes, por favor, que nos visitem, que nós temos mais de 500 lojas pelo Brasil, de braços abertos para recebê-los. E você que é um sul-caetanense, né, deve ser motivo de orgulho, né, o senhor à frente da fábrica, principalmente em São Caetano do Sul, né, Marcos? Eu sou sul-caetanense e parece que as raízes são tão profundas que aqui estou ainda. Tá certo. Marcos, muito obrigado por receber a gente e muito obrigado por abrir as portas aqui da GM. Sempre às ordens, obrigado. Está aí Marcos Munhoz, vice-presidente da GM aqui de São Caetano do Sul e também de todo o Mercosul. Volto contigo, Marcelo Evangelista. Valeu, obrigado Luan, obrigado Marcos Munhoz pela participação aqui no jornal e também por uma participação especial aí que vai ter num novo programa que estreia em breve aqui na SCS TV, o Dois Lados. Vamos agora às informações do trânsito em São Caetano. Coloca aí o mapa da Guido Aliberti, movimentação moderada nesta segunda-feira. O motorista não tem tantos problemas para circular assim pela Guido Aliberti, viu? Vamos dar uma olhada como é que tá Goiás. A Avenida Goiás muito tranquila também tanto no sentido bairro quanto no sentido da Guido Aliberti, o cruzamento ali embaixo, pertinho da Almirante Delamare. Motorista não tem dificuldades para rodar por São Caetano neste começo de semana. Você vai ficando aí muito bem atualizado do trânsito e sabe como rodar aqui pela cidade. Vamos agora saber tudo o que rolou no fim de semana pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luan Siqueira já está chegando aqui para a gente trocar um papinho aí e ver
tudo o que aconteceu. Põe a vinheta aí. Boa, já tô aqui com o Luan, e aí? Beleza, Marcelo? Tá bem? Maravilha. Foi ótimo de fim de semana? Graças a Deus. Incrivelmente bem? Muito bem. Bora lá, vamos falar de esporte. Luan, Vamos. como ficou, hein? Palmeiras empatou com o Vasco no fim de semana, né? E se mantém em quarto lugar na tabela do campeonato, né, Luan? Exatamente. Fora de casa, né? Um jogo que era até difícil para o Palmeiras. O Vasco estava vindo de alguns resultados positivos e conseguiu sair com um empate em 1-1. Não conseguiu encostar mais na liderança, né? O Palmeiras que vem de uma eliminação dolorosa na Taça Libertadores da América. No meio de semana saiu da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil e vinha naquela ressaca da Libertadores, né? Não conseguiu a vitória, apenas um empate do Rio de Janeiro. Se mantém ali no G4 e sem dúvida que essa será a realidade do Palmeiras até o fim do ano, Marcelo. Mas dizem que o Palmeiras está com o melhor elenco, mas como é que esse melhor elenco está se não consegue sair dessa patinação, Luan? É verdade, né? E foi o que surpreendeu mesmo, né? Principalmente a saída da Libertadores, porque era o sonho do torcedor, dos jogadores e da diretoria palmeirense. Pois E é. esse sonho foi por água abaixo com a eliminação de semana passada. Infelizmente, muito triste, viu? Vem cá, Luan, e o São Paulo, até que enfim, 3-2 em cima do Cruzeiro, mas tá lá embaixo, na luz vermelha da tabela, né, Luan? É verdade. Conseguiu sair da zona do rebaixamento, né, nesta rodada, é o 16º colocado São Paulo e conseguiu uma bela vitória contra o Cruzeiro, mesmo não jogando bem, principalmente no primeiro tempo. Foi uma primeira etapa muito fraca tecnicamente do São Paulo, mas depois, no segundo tempo, conseguiu encontrar um pouco do seu jogo. Novamente, o Hernanes fazendo a diferença, fez um golaço e conseguiu, fez 2 gols, na verdade, né? Fez um golaço, depois fez outro gol de pênalti e conseguiu a vitória por 3-2 para cima do Cruzeiro. Um jogo até um pouco polêmico, muitos falam que não foi pênalti, no caso em cima do Gilberto, né, o atacante são paulino, mas o que vale mesmo são os 3 pontos e principalmente a saída do São Paulo da zona do rebaixamento. Pois é, né, Luan? São Paulo ainda assim, mas ainda assim, saiu da zona do rebaixamento, mas tá numa situação não é tão confortável Sem assim, dúvida, né, Luan? sem dúvida. Ainda mais para um time do Porto São Paulo. Agora me fala uma coisa, hoje o Santos joga contra o Fluminense no Pacaembu, e aí, a expectativa dos santistas, hein, Luan? É verdade, a volta do Peixe pro Pacaembu, né? Pois Até esse time com o técnico Lever Coupe está alternando bastante entre Vila Belmiro e Pacaembu. No meio da semana jogou na Vila Belmiro, conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores, ganhou do Atlético Paranaense dentro da Vila Belmiro e agora volta para o Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, tão glorioso estádio do estado de São Paulo. E geralmente quando o Santos joga no Pacaembu, Marcelo, se dá bem. São uma invencibilidade de mais de 30 jogos que o Santos tem no Pacaembu. Há muito tempo o Peixe não perde dentro do estádio do estado de São Paulo e hoje recebe o Fluminense, né? O último jogo da rodada, aquele jogo da segunda-feira, recebe o Fluminense que vem também capengando com o técnico Abel Braga, não faz um bom campeonato brasileiro e pode ser sim que o Santos consiga esses 3 pontos. Será muito importante porque passa novamente ali o Palmeiras, está naquela briga, Santos e Palmeiras tentando chegar ao vice-líder Grêmio, até porque o Corinthians já disparou, né, Marcelo? E é bem do Corinthians que a gente vai falar agora. Sim. Por que o Corinthians não jogou no fim de semana contra o Chapecoense. Por quê, Luan? Isso, era um jogo com a Chapecoense e a própria Chapecoense pediu para esse jogo ser adiado. Até porque tinham algumas comemorações neste final de semana, ainda algumas homenagens, né, melhor dizendo, ainda pelaquela tragédia. Teve o jogo contra o Barcelona neste meio de semana passada, que também ajudou muito a esse jogo ser adiado. Foi um pedido enviado à CBF, a CBF autorizou e com isso, Corinthians e Chapecoense, que iria ser neste sábado, foi transferido para outra quarta-feira, dia 23 de agosto. Não essa, a outra quarta-feira, às 7h30 da noite, lá na Arena Condá. Com isso, o Corinthians fica com um jogo a menos. Mas a fase do Corinthians é tão boa, Marcelo, que mesmo com um jogo a menos, o Grêmio, que é o principal concorrente ali do Corinthians pela liderança do campeonato, perdeu do Botafogo ontem com 1-0 e mesmo não jogando, o Corinthians conseguiu continuar a distância de 8 pontos. Olha, se é sorte ou não, é a melhor temporada do Corinthians. Sem dúvida Isso alguma. a gente não pode negar.
Vem cá, Luan, e o São Caetano? Parece que o São Caetano se deu bem, né? Não, se deu mal. 1-2 em cima da turma do Santos, a turma B, né, Luan? É verdade. Foi a primeira derrota do São Caetano nessa Copa Paulista. O time estava invicto e teve uma derrota que poderia até estar nos planos, porque jogou na Vila Belmiro contra o Santos B, né? Um time que o Santos montou para disputar essa Copa Paulista. E aí o São Caetano perdeu por 2-1. O jogo foi bastante igual, as duas equipes teve bastante chances, tanto o São Caetano como o Santos, de fazer os gols, mas o Azulão saiu apenas com o resultado de 2-1, resultado negativo, volta agora para São Caetano do Sul. Mas o São Caetano continua líder do grupo 3, até porque o Água Santa, que era o time que poderia recuperar esta liderança, também não venceu, também perdeu. Com isso, o Azulão continua na liderança, tem 15 pontos, agora o segundo colocado é o Nacional. Poxa, vai indo bem, hein? Você Tá bem. é a nossa enciclopédia do futebol aqui na segunda-feira. Estamos aí para falar um pouquinho, mas semana que vem estamos de volta. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom trabalho para você. Vamos chamar agora a Paloma Carlos, que já tem as informações do tempo para a tarde dessa segunda-feira. Paloma, boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você que está nos assistindo. A previsão para esta segunda-feira em São Caetano do Sul é de tempo nublado. Hoje a temperatura máxima não deve passar da casa dos 22 graus e a mínima da casa dos 14. A umidade relativa do ar hoje também será boa, ficando na casa dos 63%. No final da tarde pode chover e a previsão é de que para os próximos dias chova bastante e a temperatura caia. Bom, eu volto com você, Marcelo. Valeu, Paloma, muito obrigado, bom trabalho para você, um ótimo começo de semana. E o seu SCS TV Meio Dia de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção, pelo carinho e por toda a companhia. Você acompanha a SCS TV em scstv.com.br. Lá você tem todas as informações e também pode acompanhar a edição deste jornal de segunda-feira. Um abraço e até amanhã. Tchau!